Olha aqui, minha gente, a Alerj recebeu mensagens do governo para ajustes necessários à adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. As medidas serão amplamente debatidas antes de serem votadas em plenário. As propostas de reformas para que o Estado do Rio de Janeiro possa ingressar no novo regime de recuperação fiscal foram enviadas pelo governo à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro na quinta-feira. Os pontos principais são medidas de reformas à Previdência e extinção de adicionais por tempo de serviço, como triênio, licença-prêmio. O presidente da Alerj, o deputado André Siciliano, ontem falou comigo ao vivo aqui, deixou claro que pretende encaminhar as votações com calma, dando tempo para que as propostas sejam debatidas, inclusive ouvindo os servidores. As mensagens, meia dúzia ao todo, né? 6 ao todo, entram em debate na Assembleia na próxima terça-feira. Estão previstas 5 audiências públicas, 3 realizadas entre terça e quinta-feira da semana que vem, em conjunto pelas comissões de servidores, tributação e Constituição e Justiça. Depois disso, gente, a Alerj abre para receber emendas dos deputados e realiza mais 2 audiências públicas antes da votação final. A previsão é de que o trâmite seja concluído no início de outubro. A Rádio Tupi está acompanhando. O plano deverá ser entregue à Secretaria do Tesouro Nacional em 1º de novembro. Entre as propostas defendidas por Siciliano está a de recomposição salarial no funcionalismo, em torno de 20%, foi o que ele disse ontem pra gente, e a aprovação do fim dos triênios apenas para futuros servidores, mantendo direitos adquiridos. O nosso governador Cláudio Castro reforça que já existe uma discussão sobre a questão do adicional por tempo de serviço e chegou a se reunir com a Alerj e os demais poderes para tratar desse tema. Para atender às diretrizes colocadas pelo Tesouro Nacional, o governo do Rio vai propor a extinção dos triênios para todos, mas há a possibilidade do parlamento aprovar apenas para os novos funcionários públicos. Vamos saber mais com o próprio governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ao vivo da Rádio Tupi. Bom dia, governador. Bom dia, Clóvis. Bom dia a toda a família Tupi. É mais uma vez uma alegria de poder estar dialogando, debatendo, prestando conta aqui logo de manhã, no sábadozinho. Sempre bom falar com você, meu amigo Clóvis Monteiro. Obrigado, governador. Qual será o trâmite dessas propostas da Alerj? Como o senhor pretende debater as mensagens e em quanto tempo elas devem ser votadas, governador? Ô Clóvis, eu estava ouvindo atentamente aqui a sua fala. É muito importante a gente esclarecer para a nossa população que o Rio de Janeiro, ele passa por um tempo muito difícil, que já foi muito mais difícil. O Rio de Janeiro tinha perdido a capacidade de pagar salários, pagar fornecedores, fazer os investimentos, gastar com saúde, com educação. Então, assim, não adianta ficar do jeito que está. A gente tem que entender que esse regime não é um regime de maldade para o servidor. Muito pelo contrário, o servidor é a joia do serviço público. Só que a gente tem que ter uma conta equilibrada entre o que o Estado arrecada e o que ele gasta. Isso é porque o grande cliente do poder público é a população. Então a gente tem que fazer de tudo para entregar o melhor serviço público. Isso é acabar com a corrupção, acabar com gastos mal feitos e fazer uma máquina mais enxuta e azeitada e também fazer as reformas necessárias. É muito importante que a nossa população entenda que essa geração de empregos que a gente quer fazer, geração de renda, tudo depende de uma série de ações e hoje o Rio de Janeiro depende umbilicalmente do regime de recuperação fiscal. Então, isso que está sendo enviado pela Assembleia não vem da cabeça do governador, vem da lei complementar 178, votada no fim do ano passado pela Câmara Federal, que obriga que o Estado, para que possa ingressar no regime de recuperação fiscal, ele faça determinadas ações. Então, assim, não é da cabeça do governador ou da equipe econômica querer fazer maldade. Muito pelo contrário. As pessoas, inclusive, divulgavam que seria um plano de maldades, tudo, que não veio nada disso, entendeu? Tanto não foi, Clóvis, que eu propus que todos os poderes participassem do envio das matérias. Nós criamos uma comissão que já está 1 mês discutindo com Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e Governo do Estado. E essas medidas todas foram amplamente debatidas, o que poderia e o que não poderia. Por exemplo, essa questão do fim dos triênios. Nós fizemos os impactos e percebemos que só realmente vai precisar tirar dos novos. Então, o servidor que já está,
ele vai gozar até o final, inclusive daqueles triênios que ele ainda terá direito. Entendeu? Mas isso é um debate que não é só a nossa vontade. É um debate jurídico, de olhar a lei, de olhar as brechas da lei. Então, assim, nós estamos tendo um profundo respeito ao servidor e às contas públicas. Não adianta querer dar X%, Y%. Nós daremos de reposição o IPCA, que é o que nós estamos fazendo as contas, que nos últimos 4 anos não foi dado nada para o servidor. Nós já recuperamos a capacidade hoje de dar o IPCA e faremos um plano para repor essas perdas de acordo com a arrecadação. Então, a arrecadação aumentou, a gente vai repor mais um pouquinho. Aumentou mais, a gente repõe mais um pouquinho. Então, essa responsabilidade fiscal, Clóvis, que está fazendo com que hoje o Estado, independente da SEDAI, o Estado volte a ter capacidade de investimento. Nós ainda não gastamos R$1 da SEDAI e já estamos com quase 70 obras pelo Estado inteiro. Entendi. Então, é o governo retomando a capacidade de fazer investimento, de gerar emprego, de atrair mais empresas, de ser atrativo para que a gente possa fazer novos negócios e assim gerar emprego e fazer com que o Rio volte aos melhores dias. Entendeu? Não se tem, Clóvis, resultados diferentes com as mesmas práticas. Agora, o senhor acredita que haverá resistência às propostas dentro do Legislativo, governador? Eu não acredito, porque eles participaram, inclusive, dos debates. Então, assim, é óbvio que foi uma pequena parte e agora é um colegiado do parlamento. Mas todos os poderes hoje estão de acordo com as propostas que foram. Entendeu, Clóvis? Então, assim, eu creio que, além da habilidade do presidente André Siciliano, que é um grande parceiro, nós também temos a questão do Estado não ter, como da outra vez, mandado por conta própria. Entendi. O Estado debateu entre os entes antes. Então, tudo que vai ser dado tem que ser de acordo com a flexibilidade que a gente tem. Hoje, a previsão, do jeito que foi, é uma economia de quase 900 milhões de reais por ano. Entendi. Quase R$1 bilhão por ano. Então, assim, eu peço ao parlamento que tenha também essa ideia de que nós temos que... Não é porque agora a gente está arrecadando mais, porque o petróleo está num preço bom, que a gente vai cometer o mesmo erro do passado de pegar uma receita que ela é extraordinária, que daqui a pouco acontece uma crise no mundo, o petróleo cai e o Estado quebra outra vez. Sei. Nós estamos tocando o Estado com uma responsabilidade para que o Estado volte a brilhar por 30, 40 anos. E essa é a ideia, botar o Estado nos trilhos de verdade. Por isso, nosso amigo ouvinte, é muito importante que você saiba que o trabalho que está sendo feito hoje é um trabalho de responsabilidade fiscal. E você, servidor, se continuarmos do jeito que estamos, você nunca mais terá atraso de salário e nem falta de reposição salarial. Mas nós realmente hoje, Clóvis, nós temos uma folha de inativo maior que a folha de ativo. É mesmo, é? E você vai, então a culpa é do inativo? Não, porque esse fundo foi mal gerido durante muitos anos. Então tem uma sucessão de erros que eu concordo que não é o servidor que tem que pagar, mas que toda a sociedade tem que dividir a conta. E é isso que nós estamos fazendo, tanto que hoje o Estado tem um aumento nominal de 31% na arrecadação e real de 19%. Isso quer dizer o seguinte, o Rio está voltando a brilhar. O Rio está voltando a deixar de ser, o que a gente brinca, né? A genia do Brasil para ser um Estado respeitado novamente. A população tem que entender que sem esse tipo de providência, né, responsável, comprometida, não tem como a gente pensar lá na frente do Estado. Até porque o Rio Grande do Sul, acho que Goiás, tem alguns municípios aí que estão numa situação bem séria também, né, governador? Alguns estados. Muito sério. Minas Gerais, Goiás, Minas, Rio Grande do Sul. Esses são os piores hoje. E nós temos que criar, o Clóvis, agora que nós já estamos fazendo, não é à toa que o Estado tem se recuperado hoje, nessas condições, mas principalmente essa responsabilidade. Se voltarmos a olhar royalties de petróleo só porque está alto agora e gastarmos por conta, daqui a pouco o Rio vai estar afundado em outra crise financeira.
Pois é. Agora, eu estou pensando aqui, os servidores ouvindo a nossa conversa aqui, governador, né? Se fala no novo plano que impediria o reajuste do salário, mas que já andam defasados. A pergunta é a seguinte: que solução a Assembleia está propondo para que não haja perda salarial, que o funcionalismo fique desestruturado? Existe algum ponto inegociável, governador Cláudio Castro? O ponto inegociável, Clóvis, é gastar mais do que se arrecada. Isso é negociável. Qualquer proposta que gere um Estado que vai quebrar, eu não vou deixar acontecer e eu vou vetar. Mas as conversas que nós estamos tendo, todos os poderes, inclusive a Assembleia Legislativa, está muito consciente nisso. Que nós não podemos deixar o Estado quebrar outra vez. A ideia é que nós possamos dar o IPCA esse ano e fazer um plano de recuperação do IPCA de 2017 para cá, dando todo ano um pouquinho a mais, até que a gente possa cumprir esse IPCA que foi deixado para trás. Eu vi que o presidente Siciliano falou em 20%. Se a gente conseguir dar 20%, maravilhoso. Mas eu não tenho esse compromisso de 20%, porque depende da arrecadação. Depende do que a gente entender, e aí a equipe econômica tem que entrar e fazer conta que aquilo não vai quebrar o Estado, que aquilo eu não vou ter a população sem o serviço público, porque a gente quer dar um aumento que não cabe. Sabe que peca não cabe no sapato? Não adianta, isso eu não farei, Clóvis. Olha aqui, como é que o senhor, governador, analisa o aumento do tempo mínimo de aposentadoria, então, entre as categorias, por exemplo, professores, ou o fim do incentivo à permanência depois da aposentadoria, podendo gerar uma perda de pessoal, hein, governador? A única coisa que essa lei fez foi dar ao Poder Executivo o poder de não querer mais. Então não vai acabar abono permanência nenhum. O abono permanência ele continua, as pessoas que quiserem continuarão. Uma questão é que se em alguma hora o Estado quiser que essa pessoa saia, ele vai ter esse poder hoje. Porque hoje é totalmente da pessoa querer ficar. E agora vão ser as duas partes. O Estado pode querer que a pessoa saia ou a pessoa pode querer sair. Então não é uma coisa, não acabou o abono permanência. O abono permanência continua. O servidor que quiser continuar trabalhando é muito bem-vindo. Não é interessante para o Estado que essa pessoa saia. Pontualmente, por exemplo, hoje, vou te dar um exemplo claro. Se tem um servidor que não trabalha bem, um servidor, eu tenho que ficar com ele até o dia que ele quiser. Se aquele mau servidor hoje não quiser ir embora, ele não vai, mesmo com tempo para se aposentar. Sim. E hoje, se aquele mau servidor, um milhão de servidores, tiver um mau serviço, o chefe dele vai poder dizer: amigo, vai ter um mau serviço na sua casa, porque aqui você não vai ter mais. Entendi. Entendeu? Então, tem umas lendas urbanas nisso aí que criaram para gerar bagunça na tramitação. Mesma coisa o triênio, a gente vai manter o triênio de quem já tem. Servidor, fique tranquilo, você que está na ativa hoje, vai manter, inclusive, o seu direito a adquirir os triênios até o fim da sua jornada. Entendi. Governador, nós desejamos que os trabalhos ocorram na maior tranquilidade, sem ninguém tentar tirar partido, porque o ano que vem é eleitoral, da pessoa de forma irresponsável e leviana, perturbar a busca de uma solidez nas contas do Rio de Janeiro e desse acordo, desse trâmite. E eu quero agradecer o seu tempo valioso e nos colocar à disposição para esclarecer, na medida do processo e do trâmite, sempre que for necessário, a gente esclarecer. Fique à vontade, que a Rádio Tupi não é só a maior rádio do Brasil, ela é um patrimônio do povo do Rio de Janeiro, viu, governador? Eu não tenho dúvida, Clóvis, eu te agradeço o espaço. Eu acho que ouvir a Assembleia Legislativa é fundamental, ouvir o governo do Estado é fundamental. Nós queríamos estar fazendo um plano como esse, Clóvis? Óbvio que não. Se o Rio de Janeiro fosse um Estado economicamente saudável, nós não faríamos nada disso. Eu queria dar aumento para o servidor, claro que eu queria. Eu queria hoje a gente poder baixar a metade de todos os impostos. É óbvio que eu queria, eu também pago, Clóvis. Só que nós temos uma responsabilidade com toda a sociedade fluminense, que o Estado tem que ter as contas em dia. Nós já baixamos imposto do querosene de aviação,
Nós já baixamos imposto da cadeia atacadista, já baixamos de bares e restaurantes. Nós, aos pouquinhos, a gente está baixando tudo que dá. Lembrando que o regime de recuperação me impede de abaixar imposto. Então, cada alíquotazinha, percentualzinho que eu baixo, eu tenho que dar um monte de compensação para o regime de recuperação fiscal, que é geralmente investimento. Então, ao passo que eu abaixo, eu paro de poder reformar estrada, eu paro de poder comprar mais medicamentos, de reformar a escola. Então, assim, é uma conta muito difícil. A gente não pode perder de vista, hein, governador, é que a pessoa tem que pensar o seguinte, não é o melhor dos mundos, é o ideal, mas se a gente olhar para 3, 4 anos atrás, a crise, e a gente não tinha horizonte, não tinha luz no fim do túnel, o Estado estava quebrado literalmente, só o fato de retomar o pagamento em dia, às vezes até o senhor antecipando o salário de servidores, ativos e inativos, só isso a gente tem que olhar já com otimismo na busca da organização das contas do Estado, não é isso, governador? Clóvis, esse mês, sem o dinheiro da SEDAI, que não mexeu um centavo no dinheiro da SEDAI, nós já pagamos o funcionalismo no dia 3. No segundo dia útil, nós pagamos o funcionalismo. Então, assim, isso é boa gestão. Isso é responsabilidade com o dinheiro público. Provavelmente, ano que vem, a gente vai conseguir já ter um novo calendário de pagamento, que eu só não faço agora porque a gente ainda não tem 12 meses de garantia de arrecadação. Entendi. Na hora que a gente tiver 12 meses de garantia e eu puder cravar que dia 5, dia 6, o que dia que for, o salário vai estar na conta com certeza, eu vou mudar. Enquanto isso, eu vou antecipando. O dinheiro está na conta, eu antecipo. Eu não fico esperando só para dizer que eu estou sendo bonzinho. Com o dinheiro está na conta, eu antecipo na mesma hora. Ok. Mas eu tenho que ter responsabilidade, porque as pessoas se programam. É verdade. Se eu falar que é dia 5, tem que ser dia 5. Até porque salário é sagrado. Os servidores aí, né, não é favor. Salário de servidor é sagrado. Deixa eu fazer uma pergunta que agradecendo o seu tempo, vem aí as notícias com a Adriana Souza. Governador Cláudio Castro, hoje 20 anos do 11 de setembro. Lembra aquele ataque terrorista dos Estados Unidos? Aonde o senhor estava há 20 anos atrás, quando aconteceu aqueles ataques às Torres Gêmeas, mudando o mundo de lá para cá, hein, governador? Eu fazia faculdade na época e nós fazíamos um show católico aqui na Barra da Tijuca, chamado Fé em Festa. Era ali no Clube Costa Brava. Sei. E a gente estava nos preparativos, eu lembro bem que a gente estava nos preparativos divulgando a festa, e eu fazia faculdade, então eu tinha saído da faculdade de manhã e a gente estava organizando, em reunião, organizando essa festa que teria. Eu inclusive tocaria, a gente tinha uma banda na época, Banda em Nome do Pai, e a gente estaria fazendo show, a gente estava organizando o show, quando teve aquela coisa toda, estávamos todos reunidos e foi um pesar geral. Foi uma terça-feira, eu acho que caiu numa terça-feira, 20 anos atrás, esse 11 de setembro. Então o senhor era um estudante na época, Eu fazia faculdade de Direito na época. Obrigado, governador Cláudio Castro, um bom fim de semana para o senhor e sua família, ouviu, governador? Eu que agradeço, Clóvis, um beijo no coração de toda a família Tupi e de toda a nossa sociedade fluminense. Muito obrigado. Super Rádio Tupi.